Fala, pobre mortal! Hoje eu tô aqui com uma grande amiga minha, Juliana Mantovani. E aí, Rufino? Diretora da DataC, para contar um pouquinho da história dela em mais um podcast Fala, Pobre Mortal, onde eu trago histórias de investidores e empreendedores para inspirar você aí. E, cara, eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Vamos deixar a Juliana se apresentar aí pra gente, tenho certeza que vocês vão gostar muito da história dela. Então, Juliana, se apresenta aí pro pessoal. Fala, galera. É uma honra. Primeiro, eu queria te agradecer pelo convite, Rufino. É uma honra fazer parte desse podcast aí, que tá só crescendo. Parabéns pelo seu trabalho. Valeu. E eu acho que o legal hoje vai ser contar um pouquinho da minha história. Eu sou Juliana Mantovani, atualmente diretora da DataC, e tenho 28 anos. Me formei em 2015 em engenharia civil e nunca exerci a profissão, então eu nem costumo falar muito sobre isso. Uhum. Mas como que eu cheguei na DataC é o seguinte, meu pai, proprietário da DataC desde que eu nasci, fundou a empresa, é uma empresa que desenvolve softwares para automação industrial e de escritórios contábeis. E quando eu me formei em 2015, eu formei em engenharia civil e o mercado da engenharia civil é muito cíclico, né? Então, em 2015 foi o pior, acho que dos últimos tempos foi a pior crise da engenharia civil, da construção civil. Verdade. E formei e estava assim, sem nenhuma expectativa com a profissão mesmo. Apesar de gostar muito, sempre gostei muito da engenharia civil, me identificava muito com o curso e até queria exercer a profissão. Então, assim que eu formei, eu fiquei na dúvida, vou tentar a profissão ou vou fazer alguma outra coisa. Na verdade, eu estava meio certa de ir buscar uma oportunidade até no sul do país, onde minha mãe mora hoje, em Santa Catarina. Tá, você é nascida onde? Nasci aqui em Ubá. Uhum. Mas eu cresci minha vida inteira em Juiz de Fora. Quando eu tinha 3 anos, meus pais se separaram e minha mãe foi para Juiz de Fora para estudar e levou os filhos com ela. Uhum. Então eu moro em Juiz de Fora morei em Juiz de Fora dos 3 aos 24, até eu me formar. E aí, quando eu me formei, eu tava meio que com os planos certos, assim, de ir pro sul, tentar a vida como engenheira. Mas a ideia era trabalhar numa construtora, meio que sem ganhar nada no início, para aprender a profissão mesmo e tentar crescer como engenheira para um dia usar o dinheiro do meu pai, usar a situação que meu pai tinha na época pra gente abrir uma construtora. Porque meu pai também é engenheiro civil, só que nunca exerceu a profissão. Como eu falei, ele tem uma empresa de desenvolvimento de software. Mas ele gostava muito desse ramo, então ele tinha muito orgulho de eu ter formado em engenharia civil. E os planos eram que, quando eu tivesse uma certa experiência, talvez assumir, criar uma construtora para a família. Tá. Só que aí, nas minhas férias, assim que eu formei, peguei o diploma, eu fui com a minha família para os Estados Unidos, onde minha irmã mora. E fiquei lá 15 dias com a minha família inteira, e depois minha família veio embora e eu fiquei lá mais 15 dias. E nesses 15 dias que eu fiquei lá, o meu cunhado começou a me fazer um monte de questionamento. O que eu queria fazer... por que eu ia fazer isso, de ir embora da minha cidade para tentar a vida com uma profissão que eu nem sabia o que ia ser. E começou a me questionar, por que você não assume os negócios do seu pai, que já era uma empresa que na época muito bem sucedida, com uma carteira de clientes assim, bem grande, sólida e com um pessoal muito bacana que trabalhava lá. E ele me questionou, por que você não assume a empresa do seu pai e vai tentar alguma coisa nesse ramo? Se você não gostar, você vai estar nova ainda. Eu tinha 24 anos na época. Ele falou, se você tentar por 3 anos mais ou menos e ver que não é o seu negócio, vai ter 27. Você ainda é nova pra ir tentar outra coisa. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Falei assim, é uma opção, né? Uhum. É uma opção. E na época o meu pai já estava se afastando um pouco da empresa, assim. Tava meio que cansado já de trabalhar. O ramo da tecnologia muda muito. Você precisa estar muito atualizado, então ele já, como estava um pouco mais velho, já não estava querendo muito ficar ali estudando e gerenciando o negócio todo. Então ele já estava numa época meio que se afastando do negócio, confiando as coisas muito na mão dos nossos funcionários. Uhum. E aí eu voltei com essa ideia na cabeça. No início me agradou mais, porque eu falei, eu vou ficar mais perto da minha família, porque lá eu só tinha minha mãe, não vou ter que me afastar dos meus amigos. Mas ao mesmo tempo era um desafio, porque eu gostava muito da engenharia e eu não tinha nem noção do que era o ramo de software. Na verdade, eu comecei na faculdade de engenharia, eu peguei uma bolsa de iniciação científica na parte de programação, achando que esse seria o meu caminho mesmo. E com 3 meses que eu estava fazendo a iniciação, eu falei assim, esse negócio de computador não é para mim. Então aquele questionamento de vir para cá era meio que... Não sabia se ia dar certo mesmo, por não gostar tanto do ramo. Uhum. Aí eu vim e conversei com meu pai. Falei, pai, olha só, tivesse essa ideia... O que você acha? Ele, você conhece ele um pouquinho, simplesmente não falou nada. Não deu resposta nenhuma. Eu falei, mas ele é assim mesmo, daqui a pouco eu converso com ele sobre isso de novo.
Ele falou nem que sim, nem que não. Nem que sim, nem que não. Ele falou, desse jeito, E o assunto trocou, a gente mudou de assunto. Aí passou mais um tempo, falei, pai, precisava saber da sua resposta sobre isso e tal. Aí foi muito legal o papo que ele teve comigo nesse dia, que ele falou, minha filha, o negócio é o seguinte, eu ficaria muito feliz se você viesse e assumisse as coisas da empresa e isso desse certo. Ficaria muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, você mora numa cidade grande, Juiz de Fora, 6 vezes maior que o Barra. E eu, no seu lugar, eu não sei se eu faria essa opção. De vir para o Barra, uma cidade muito menor, diminuir muito o seu espectro, né, de visão, assim. Então, eu não sei se eu faria isso. Então, eu não quero me responsabilizar pela sua decisão. Tipo, ele tirou dele da reta, né? Tipo, não quero ficar... ser o culpado de você ter feito essa decisão. Aí, nesse momento, eu fiquei assim, sem saber muito o que fazer, mas eu falei, cara, você quer saber? Eu pensei no que meu cunhado tinha me falado. 3 anos que eu ficar aqui não vai mudar minha vida drasticamente. Então, eu posso tentar uma coisa certa, que era uma empresa sólida, com nome no mercado, já bem reconhecida, com uma equipe que dava o sangue por ela. E eu falei, cara, não vai custar nada eu tentar por 3 anos, 4 anos, ver o que vai ser. E se não der certo, eu tento outra coisa depois. Aí decidi vir. Aí eu falei, pai, mas então eu queria que pelo menos você comunicasse aos nossos funcionários lá que eu tô indo, me passasse alguma coisa e tal. Beleza. Aí eu combinei de vir em 1º de setembro de 2015. Aí cheguei aqui, acordei, tomei café da manhã e fui pra DataC. Cheguei lá, conversei com o gerente responsável lá, o cara que mais controlava as coisas. O nome dele é Sander. E aí, Sander, meu pai te avisou que eu tava vindo? Ele, não. Eu falei, não? Pois é, mas aí eu tive que me apresentar. Pois é, mas tô vindo, quero trabalhar na DataC e não sei ainda muito bem o que fazer. A única coisa que meu pai me falou é que gostaria que eu assumisse folha de pagamento. Folha de pagamento era uma tarefa de rotina, assim, da empresa, que quem fazia era o Sander. E meu pai achava que era uma coisa muito de confiança, sabe? Porque numa empresa de prestação de serviço, a folha de pagamento é o custo que a gente tem do negócio. Então, ele é o custo principal, assim. O resto é muito pequeno em relação à folha. E aí meu pai queria que eu começasse a tomar conta disso, pra ficar mais entre a gente, assim. Só que é uma atividade, gente, extremamente rotineira, assim. Não tem que pensar. Eu tive que aprender a fazer. E eu fazia sem ter que pensar. Então, no início, era essa a minha tarefa. E aí eu cheguei lá, falei isso, e nesse momento, a minha irmã mais velha já tinha trabalhado na DataC por um tempo. Assim que ela formou também, ela não gostava do que ela fazia, do curso que ela formou, que era farmácia. E ela foi pra DataC para tentar assumir as coisas da empresa, da família também. Meu irmão também já tinha trabalhado lá. Não muito com essa questão de assumir as coisas, porque ele era mais novo na época. Mas no intuito de começar a se familiarizar com o negócio da família para futuramente assumir também. Então, quando eu entrei, o papo era que eu ia sair rapidinho, igual os outros. Inclusive, fizeram um bolão entre os funcionários de quanto tempo eu ia durar. Na época, eu não sabia disso, óbvio, né? Senão seria um desestímulo muito grande. Mas quando eu fiquei sabendo, eu fiquei indignada com o pessoal. Mas aconteceu isso. Então, eu cheguei lá, me apresentei pra ele. Falei, olha, eu quero trabalhar na DataC, eu quero começar a tomar conta dos negócios do meu pai de perto e tal. Mas eu não sei nada. Então, eu preciso que vocês me ensinem. E aí o que eu fiz foi pegar um computador, que era o mesmo computador que eu tinha na faculdade na época, e sentava do lado desse funcionário e ficava ali do lado dele o tempo inteiro. Acho que até incomodava ele um pouco, porque ele ficou meio que podado, né? Ele teve que ficar me ensinando tudo o tempo todo. E foi assim por uns 6 meses. Fiquei sentada do lado dele, aprendendo o que ele fazia e tal. E nessa época meu pai ia na DataC. Ele ainda estava lá tomando conta. Ele ia, tipo assim, mais no final da tarde, assim, ele não ia o dia todo. Sentava na cadeira dele e tal. E essa sala desse funcionário que eu ficava perto, do Sander, era uma antessala da sala do meu pai. Então eu ficava ali. Aí meu pai chegava, ia pra sala dele e tal. Foi passando o tempo, eu aprendi o que tinha que fazer, eu parei de incomodar o Sander. Mas eu saí da minha sala, dessa sala que eu tava ficando com ele. Fui pra sala do meu pai, mas não sentei na mesa dele. Eu sentei como se eu fosse uma visita dele. E ficava ali. E nesse tempo foi muito difícil pra mim, porque eu não sabia do negócio, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia gerenciar, eu escutava conversas dos meus funcionários no corredor e eu ficava, meu Deus, eu não sei do que eles estão falando. Não entendo nada, mas eu nunca tive vergonha de perguntar. Tipo, nunca fiquei sem saber, fingindo que estava sabendo.
Então perguntava o tempo todo, acho que no início até incomodava eles, porque eles falavam de servidor, de coisas assim, básicas da informática, e eu perguntava o tempo todo o que era. E parava as reuniões. E aí, aos poucos, eu fui entendendo mais, né? Óbvio, você vai conversando, vai aprendendo, então aos poucos eu fui aprendendo. E eu acho que o fato de eu ter sido muito humilde, assim, eles meio que... Acho que até por pena no início, me fazia questão de me incluir nas coisas, sabe? Tipo assim, pô, ela tá interessada, tá perguntando, na maior humildade, então vamos chamar ela pra ficar perto, pra entender as coisas mesmo. E nisso foi. E todas as decisões difíceis, todos os problemas que a gente tinha, que acontecia na empresa, eu trazia pro meu pai. Eu lembro de uma situação que eu não consegui resolver de jeito nenhum. Era um grupo de funcionários contra outro grupo de funcionários, brigando entre eles qual que seria a melhor solução. E eu, como não entendia muito do ramo mesmo, assim, da parte técnica, falei, vamos levar isso pro meu pai. E na época meu pai já nem estava indo tanto mais na empresa. A gente veio aqui na minha casa pra gente conversar com ele e achar uma decisão. E eu não trazia as coisas e deixava por conta dele, não. Eu participava o tempo todo. E aí foi isso. Só que chegou num ponto que eu falei assim, gente, eu preciso ter alguma coisa... Sabe lá? Eu preciso ter alguma coisa que me coloque numa situação, numa posição de conseguir traçar um rumo para a empresa, assim, de ser realmente a líder. E não era a parte técnica, porque eu já tinha tentado, inclusive quando eu entrei na DataC, a minha visão inicial era talvez chegar num ponto e aprender a programar, desenvolver o software mesmo da parte técnica. E só que isso ia me levar muito tempo. E quando eu entrei ali, eu vi que o que mais faltava na empresa não era a parte técnica. Os colaboradores que a gente tinha, que ficava por conta da parte técnica, eles tinham sido muito bem orientados pelo meu pai. Eles até hoje, né, são os mesmos. Eles têm uma qualidade altíssima na parte técnica, assim, eu poderia confiar neles completamente em relação a isso. E eu vi que o que faltava era mais a gestão mesmo. A liderança, de ter alguém que pense pelo grupo e que direciona. Porque meu pai fez isso por muito tempo, mas ele já estava se afastando dessa posição. E a outra área que eu vi que não tinha na minha empresa, que foi totalmente negligenciada pelo meu pai a vida inteira, porque ele não tem aptidão nenhuma com isso, era a parte do marketing. Marketing comercial, assim, era bem fraco. E a gente sabe que o marketing comercial é a alma do negócio. Não tem negócio que cresce, não tem negócio que se expande sem um marketing bem estruturado, sem um time de vendas bem elaborado e tal. E eu comecei a estudar isso, assim, muito. Comecei a estudar marketing digital por conta própria. Então eu ficava a maior parte do meu tempo ali na DataC estudando marketing, entrava em todos os blogs de marketing que existia na época. E fui estudando e falei, cara, eu tenho que fazer isso na DataC, E aí comecei a dividir isso com o grupo. E foi quando eles viram que existia alguma coisa na DataC que era muito importante naquele momento pra gente, que a gente precisava desenvolver e que era um assunto que eu estava dominando. Foi quando eu acho que foi por isso que eu consegui me tornar autoridade lá. Foi quando eu desenvolvi um lado que eles não iam desenvolver por eles mesmos e consegui ficar... Não assim, não sou muito boa no marketing nem nada, mas em relação ao que a gente tinha antes, é uma coisa muito maior. E eu acho que nesse ponto eu consegui virar líder mesmo e administrar o pessoal. E através disso a gente foi desenvolvendo tudo que a gente tem tido hoje, assim. E aí eu virei a cabeça mesmo do grupo e senti a confiança deles para fazer o que eu tenho feito hoje. Massa. Acho que essa é a história, assim, basicamente, da minha história na DataC. E explica um pouco melhor aí o que a DataC faz. Então, a gente desenvolve software, né? Para indústrias, principalmente, e escritórios de contabilidade. Então, assim, vou te explicar um pouquinho como que meu pai começou, que ele foi até pioneiro nesse ramo aqui no Brasil, e principalmente na nossa região, e é bem interessante isso. A contabilidade, por exemplo, ela tem guias de impostos que são emitidos todo mês, e folhas de pagamento, por exemplo, que é tudo feito dentro de um escritório de contabilidade. Tem empresas que têm a sua própria contabilidade, mas é feito pelos contadores. Então, o registro de todos os documentos fiscais, a emissão de guias de impostos, tudo isso era feito manualmente pelos contadores há 30 anos atrás. Então, ele pegava lá tudo anotadinho no caderno, no livro, eles chamavam de livro, eu acho, no livro, aí o cara ia lá, fazia a apuração do imposto, comprava guia pronta da Receita e aí fazia aquela guia, à mão mesmo. Era assim. E o meu pai, ele tinha
uma empresa de jogos. Eles desenvolviam joguinhos de fliperama, tinha máquina de fliperama, chamava Le Mans Diversões Eletrônicas. E ele tinha um contador que fazia para ele folha de pagamento dele e todas essas guias de impostos. Mandava para ele todo mês. E ele, muito curioso na época, perguntou pro contador dele, que é cliente nosso até hoje, inclusive. Falou assim, cara, como é que você calcula esses negócios aqui? Existe um padrão? Aí ele falou, tem um padrão sim, é assim, assado e tal. Ele, então eu consigo fazer isso pra você no computador? Não precisa você ficar fazendo isso todo mês. Pegava lá toda a documentação que meu pai tinha na empresa, levava pro escritório, fazia todos os cálculos e devolvia pra ele as guias. Ele falou, você não precisa fazer isso mais, eu vou fazer pra você automático no computador. Aí o contador ficou doido. Nossa, você me economizou muito trabalho. É muita gente que trabalha aqui pra mim que eu não vou precisar mais. Que isso, foi muito inovador. E aí ele começou primeiro fazendo a folha de pagamento dessa maneira, e depois aí foi fazendo as guias de imposto e tal. E no final o escritório de contabilidade estava todo automatizado. Então é esse sistema que a gente faz hoje. Assim, naquela época era muito inovador, porque o contador fazia tudo na mão e de repente ele tinha um computador para fazer para ele. Só que com o passar dos anos, o próprio governo, o próprio estado foi desenvolvendo os próprios sistemas. Uhum. Então a gente precisava as empresas precisavam de sistemas para comunicar com esses sistemas. Foi quando a gente deu mais um boom, assim, em 2008, com a criação de nota fiscal eletrônica. Aí em 2010 veio os SPEDs, que o pessoal do ramo da contabilidade aí, que trabalha em empresa, vai saber o que é exatamente pegar toda a informação da empresa e mandar para o governo de forma digital. Não existe... hoje em dia o que tem ainda de maneira física é muito pequeno. Então foi isso que ele começou desse jeito. E aos poucos os próprios contadores foram pedindo para ele o seguinte, olha, você faz esse sistema para mim. Mas você podia fazer um para a empresa. Uhum. Para controlar os processos da empresa, financeiro, estoque, produção da empresa. E aí foi indo. Então assim, o que a gente tem hoje são softwares que controla, por exemplo, se for uma indústria, toda a parte administrativa da empresa, desde a produção até a emissão de nota fiscal, que é na parte da venda, e o comercial, que é relatórios de venda e tal. Então, todos os números da empresa, todas as informações da empresa estão dentro do nosso sistema. E da contabilidade também. Então, é isso que a DataC faz. Mas, assim, que a gente virou essa empresa, que aí meu pai... o negócio ficou tão bom que ele cansou dos jogos e largou os jogos e foi dedicar a isso. E a gente, além de desenvolver, de entregar o produto em si, que é o sistema, a gente presta atendimento. Que são sistemas também que precisam de manutenção direta, porque o governo atualiza os sistemas dele, tá? A gente precisa também estar sempre atualizando. E, além disso, a gente presta... tipo quase uma consultoria, assim. Para as empresas que são clientes nossos. Então, eles pagam... o modelo que a gente tem de negócio, eles pagam mensal, justamente para ter esse atendimento personalizado. Tipo, liga para lá, às vezes a empresa precisa de uma coisa bem customizada para ela, um relatório totalmente diferente, a gente desenvolve. Entendeu? Então, o nosso ramo é um pouco mais... não é muito clichê, assim, do jeito que a gente faz, mas da nossa parte de consultoria e atendimento, a gente foca muito nisso. Assim, inclusive, o que a gente tem focado atualmente no nosso diferencial. Entendi. E quantos funcionários vocês têm hoje? A gente está com 30 funcionários 30? hoje. 30. A maioria é homem. Tem quantas mulheres lá? Tem 5 mulheres, comigo. Nossa. Você enfrentou alguma dificuldade por conta disso também? Eu acho que não. Então, Rufino, o que acontece? Uma vez eu faço terapia com o meu psicólogo uma vez me perguntou isso. Eu tava contando pra ele de um evento que eu fui em São Paulo, que só tinha homem. E ele me perguntou, você já se sentiu... você já sentiu que alguém teve preconceito por você ser uma mulher e tá nesse ambiente que a maioria é homem e tal? E com cargo de liderança Com cargo de liderança ainda. Então, nesses eventos que eu vou, por exemplo, só tem homem. É muito estranho. A primeira vez que eu fui, eu me senti meio estranha. Aí foi quando eu respondi pra ele, cara, sinceramente... Eu, inclusive, depois que eu tive essa reflexão, eu comecei a pensar que preconceito tá na cabeça das pessoas. Na cabeça de quem sofre, mas... É claro que existe preconceito, sim, mas tá muito mais na cabeça de quem sofre o preconceito do que na realidade. Porque eu nunca me senti diminuída ou descriminalizada mesmo por ser mulher. Todos os lugares que eu fui, sempre fui bem recebida. E na minha empresa, é um pouco difícil ser mulher e ter que comandar muitos homens, porque é totalmente diferente, assim, o jeito, né, e tal. Mas eu nunca me senti diminuída por ser mulher. Nunca. Isso não. Mas, assim, é um desafio, com certeza,
de ter que lidar muito com homens e tal. Mas hoje em dia nem parece que são homens, assim. Eu trato de igual para igual. E a Ju sempre foi a menina também que se deu bem com a gente como amigo mesmo, né? Tá sempre junto com a gente. Então. Eu, na verdade, sempre gostei muito do meio masculino, assim. Sempre me dei muito bem, assim. A maioria dos meus amigos, assim, mais próximos são homens. E me senti confortável. Acho que esse não foi nem de longe o meu maior desafio na minha jornada. E qual que foi? Cara, meu maior desafio foi realmente não conhecer tecnicamente o meu ramo. Foi o meu maior desafio. E ter que ter desenvolvido um outro lado que nem era explorado no meu negócio para conseguir me destacar ali dentro. Esse foi o maior desafio, assim. Foi a questão do desenvolver o marketing, Desenvolver né? o marketing mesmo. Legal. E nessa jornada de desenvolver o marketing, a gente desenvolveu um evento que está sendo bem inovador aqui na nossa região. O DRE, Desenvolvendo Resultados Exponenciais, que foi com foco nos contadores. Foi muito com o intuito de unir a classe. E unir a classe de contadores, que a gente, aqui pelo menos na nossa região, é uma concorrência muito, assim... Como é que fala? De concorrência mesmo, sabe? De briga. E a minha intenção era acabar um pouco com isso, por começar a ter... Quando eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal, eu vi muita questão de mundo abundante, esse mindset de que tem para todo mundo. E eu falei, cara, esse mundo que os contadores vivem não é real, eles têm que parar com isso. Querendo ajudar os meus clientes e tal, nessa jornada aí, a desenvolver esse evento. Que eu acho que hoje em dia a gente já fez 2 edições dele. E eu acho que hoje em dia a gente está até meio que indo para o caminho mais de empreendedorismo, de trazer mais desenvolvimento pessoal. E eu, quando faço pesquisa de satisfação do meu evento, o que mais as pessoas querem é assuntos de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Isso me chamou muita atenção. E, assim, é um jeito que a gente tem de colocar a nossa marca numa posição diferente, aqui na nossa região principalmente, que é uma coisa mais presencial. E ao mesmo tempo, trazer uma renovação da cultura, assim, da nossa cidade. Você também é daqui, você sabe que o mindset aqui é muito fechado, muito fixo. O pessoal precisa muito de crescer e tal, e a gente não tem acesso. A gente é meio que blindado a esse tipo de coisa. Tipo, pra sair daqui e pra ir pra um evento em São Paulo, olha o tanto de dinheiro que a pessoa gasta. Sim. Então, a minha ideia com esse evento, com esse desenvolvimento desse negócio, foi trazer tudo que a gente tem acesso, indo para os grandes centros, pra nossa região. Então, o DRE é meio que um mini evento que acontece em São Paulo, eu trouxe pra cá, para as pessoas terem acesso a esse tipo de coisa aqui. Legal. Tem sido bem legal, assim, esse último ano foi muito massa, a gente trouxe palestrantes do Brasil inteiro e foi bem legal. E é massa também que, assim, você tá ali ao mesmo tempo desenvolvendo a região e também tá fazendo um marketing pra sua marca, Exatamente, né? Tipo, no dia que esse evento foi reconhecido como algo que mudou a cidade, que é o meu sonho, no dia que alguém chegar e falar, nossa, depois que começou o DRE aqui, a cidade mudou, a gente conseguiu fazer várias coisas e tal. A DataC vai estar vinculada a isso, entendeu? Então, assim, foi um projeto da DataC. Então, com certeza, coloca a gente numa posição de destaque muito grande. Show de bola. E me diz uma coisa, você acha que... Esqueci o que eu ia perguntar. Você acha que esse tipo de trabalho de marketing que você vem fazendo aí desde 2015, né, que você entrou, mais 2016, né, quando você começou a engrenar ali, já tá tendo resultado? Cara, ou é mais para longo prazo? Não, então, na questão de branding, de reconhecimento da minha marca, muito resultado. Quando eu comecei na DataC, as pessoas não sabem, aqui na nossa região, as pessoas não sabiam exatamente o que era DataC. Achava que era um escritório de contabilidade, muita gente não sabia o que era. Hoje, todo mundo conhece a nossa marca. Nas faculdades, por exemplo, eu faço muita questão de levar estudantes nesse meu evento. E nas faculdades as pessoas já têm, tipo assim, muitas pessoas ficam com desejo de trabalhar na DataC. Tem muitos estudantes que saíram do meu evento falando, não, eu quero trabalhar na DataC, tá? Até falei, tá com uma vaga aberta, pode mandar o seu currículo lá. Então, nessa questão de branding, de fazer a marca forte, sem dúvida nenhuma, já tivemos muito resultado. Mas na questão financeira, de vender por causa do marketing digital, é um caminho mais longo. É um caminho mais longo, até porque nessa jornada tem muito erro e acerto. Então, eu comecei em 2016, mas eu posso dizer mesmo que eu comecei a acertar final de 2017, início de 2018. Então, tem mais ou menos 2 anos que a gente está acertando um pouco nisso. E então, assim, financeiramente, o resultado, eu acredito que é mais no longo prazo mesmo. Acho que eles falam que no mínimo 2 anos para começar a vir.
Mas, ao mesmo tempo, quando você começa a estudar marketing... Eu, por exemplo, comecei a estudar marketing e eu estudava muito marketing pro meu ramo, mais especificamente. E aí eu me encontrei com questões de comercial. Que, por exemplo, eu li o livro Receita Previsível, que para vendas grandes, né, que eles falam acima de $200, eu acho que é acima de $200 o ticket mensal, alguma coisa assim. Você tem que ter um modelo diferente de venda. Então, eu no caminho de estudar o marketing, encontrei esse modelo comercial diferente. E é uma coisa que me deu resultado. Assim, o jeito de gerenciar o time comercial e tal, isso realmente dá resultado. Entendi. Eu vejo que é uma dificuldade muito grande de algumas empresas aí, a gente falando aí de empresas menores e tal, regionais, de se preocupar com o marketing justamente por esse não pensamento no longo prazo, né? Exatamente. A galera quer o resultado rápido ali, às vezes ele não vem, o financeiro não vem tão rápido assim, a pessoa já desiste e deixa de se preocupar com isso. As empresas, quando no início delas, são poucas que já começam com o marketing bem ativo, assim. Porque realmente no início, às vezes você não tem verba suficiente para isso e tal. Mas eu acho que no momento que a gente está hoje, assim, questão de tempo mesmo, de como que as empresas estão se organizando, o mundo digital do jeito que está, quem não faz isso vai ficar para trás. Vai ficar muito para trás. Porque demora a dar resultado. Então, quanto mais tarde você começar, mais lento vai vir o resultado. Então, assim, você pode ver qualquer empresa que está crescendo, se você for olhar o orçamento dela, o marketing tem um orçamento alto. Pelo menos 20% aí do faturamento. E não adianta nada você ter um produto muito bom, se preocupar ali só com a qualidade do produto e se ele não vender, né? Sim, exatamente. Se o marketing dele for ruim, ele não vai vender, ou pelo menos não vai vender tanto quanto poderia. E são as vendas que trazem realmente o dinheiro para dentro da empresa, que faz ela rodar. Isso. E eu acho que eu tenho uma filosofia para mim nesse ponto, que eu acho que o negócio é você nem pensar muito no dinheiro. Porque quando você pensa no dinheiro, você para fácil. Tem que pensar o seguinte, cara, eu tenho uma empresa, porque o empreendedor de verdade, ele tem uma empresa por quê? Porque ele pensou numa solução de problemas. Então, o normal é que você queira que a sua solução seja espalhada para o máximo de pessoas que você conseguir. Então, é por isso investir no marketing. Eu costumo falar até assim para o pessoal que tem empresa, que está perto de mim, o seguinte, o negócio para ser bem sucedido hoje, ele precisa de 3 coisas muito fortes. Marketing, primeira coisa, produto e experiência. Porque eu penso o seguinte, o cara tem um marketing muito bom, mas o produto dele é horrível. Ele vai vender uma vez para todo mundo, vamos supor que ele consiga vender uma vez para todo mundo, do mundo. E depois ele não vai conseguir vender mais. O produto é ruim, então ele não vende de novo. Vai ser queimado. Então, marketing sem produto também não funciona. Produto sem marketing não tem como, porque ninguém vai conhecer. Você faz um produto, tem dinheiro, investe uma grana para desenvolver aquele produto ou aquele serviço e as pessoas não têm acesso a ele. Então, você não vende. O produto e a experiência, porque hoje, cara, concorrência é muito grande. É muita gente fazendo a mesma coisa. Eu estava até conversando com um amigo meu que tem uma hamburgueria aqui em Ubá. E na minha opinião, a hamburgueria dele é a melhor. O hambúrguer dele é o melhor de Ubá. Só que eu falei, cara, não adianta, porque tem 30 hamburguerias em Ubá, 40 hamburguerias em Ubá. E o nível entre elas não é muito diferente. Então o cara tem que ter um marketing e o produto dele é bom. Mas se ele não proporcionar uma experiência diferente para o cliente, ele não volta, porque ele tem outras opções para testar, pelo menos. Então, assim, eu acho que experiência hoje, no contexto atual, é um pilar tão forte quanto marketing e produto. Faz sentido. Boa. Me diz uma coisa, Ju. Hoje em dia, você ainda tem alguma dificuldade aí, sei lá, com o seu pai, aí, de ele ter construído a empresa, né, e passou para você? Vocês ainda bate cabeça, alguma coisa assim? Como é que é essa relação? Pergunta muito boa, porque é o seguinte, eu sempre confiei muito no meu pai. Óbvio, ele construiu uma empresa de super sucesso. Tem quantos anos mesmo? Tem a minha idade, 28 anos. É quase junto comigo, assim. Entendi. Então, assim, é óbvio, eu admiro demais o trabalho dele. Ele foi sensacional. O time que ele criou ali é muito, muito bacana e tal. E ele também confia muito no meu trabalho. Só que somos gerações completamente diferentes. Por exemplo, meu pai nunca investiu em marketing. Quando eu entrei na DataC, a gente gastava tipo 0,1% em marketing. Hoje a gente está engatinhando ainda, eu gasto muito pouco, muito menos do que eu quero. Mas assim, já é muito maior do que o que ele gastava. Então assim, é uma cabeça muito diferente.
Muito diferente. E ele chegou numa posição que ele realmente não quer trabalhar mais. Então o ideal era que ele fosse apenas um acionista da empresa hoje. Mas não é bem assim, porque ele construiu aquilo tudo. Tem o medo que ele tem de aquilo não dar certo também é muito grande. Então, assim, a gente não bate de frente. Não bate de frente. A minha maneira de lidar com ele, eu acho que se eu bater de frente com ele, se eu começar a discutir, eu vou perder tudo que eu poderia conseguir conquistar com ele. Então, a maneira como eu levo isso é tentando mostrar para ele todos os resultados que eu tenho, sempre que eu consigo. Então, assim, às vezes, recentemente agora a gente teve umas conversas, tipo, o lucro da DataC diminuiu. Mas aí eu chego para ele, tento conversar e mostrar que diminuiu por esse e esse motivo. A minha visão é fazer isso, isso e isso. Então, assim, a gente ainda tem... não é uma coisa dividida, qual que é a função dele, qual que é a minha função. A gente tem essa coisa de... Eu vou fazendo o que eu quero, ele me dá muita autonomia, isso me facilita demais para eu conseguir gerir a empresa. Mas eu ainda não cheguei num ponto, assim, de onde eu vou ter 100% de autonomia e já tá, tipo, totalmente acordado como que a gente vai levar a empresa. Mas eu acho que tô no caminho de conseguir isso. Acho que o jeito que eu me comporto lá dentro, a confiança que eu consegui com o meu time, isso deixa ele muito tranquilo para confiar em mim também. E aos poucos mesmo, porque a gente tem que entender, eu acho que todo herdeiro, toda pessoa que herda uma empresa, que igual no meu caso já era muito bem sucedida, a gente tem que pensar em todas as estratégias possíveis para conseguir passá-la para frente. Eu estou recebendo algo de muito valor e no mínimo eu tenho que devolver algo igual. Passar para frente algo igual. Então, assim, eu acho que um dos passos principais é você entrar em harmonia com o seu antecessor mesmo. Mostrar para ele que o que você quer para a empresa é igual ao que ele quer, porque o que ele quer é que não acabe, provavelmente. E você tem que deixar claro para ele que você também quer isso e que você vai fazer o que for preciso para que isso aconteça. Então, eu acho que nesse ponto a gente tem muita harmonia. Talvez a maneira de como eu quero chegar lá é um pouco diferente do que ele tinha pensado, mas com jeito a gente vai conversando, ele vai entendendo que o tempo mudou, as coisas são diferentes. E ter humildade de saber que você tem que mostrar resultado. Não é simplesmente tô lá porque eu mereço. Tipo assim, eu não mereço esse cargo. Eu fui colocada lá. E eu acho que o que me fez conseguir conquistar a confiança de todo mundo ali foi exatamente isso. Eu saber que eu fui colocada e que agora eu tenho que fazer por merecer aquele cargo, entendeu? Então, assim, eu acho que eu levo muito desse jeito. E nunca tivemos nenhuma discussão, tipo assim, não dá pra fazer isso, nem aquilo, porque eu desde pequenininha soube lidar com meu pai. Minha mãe sempre falou, meus irmãos, quando precisavam de alguma coisa, pede você lhe ouve e tal. Então eu já vinha com esse traquejo de como lidar com ele desde novinha, assim. Entendi. Então foi mais fácil. Talvez por isso até que nenhum deles que conseguiu, né, pegar lá na empresa. Você chegou e conseguiu. E existe aí, né, sei lá, você deve saber mais que eu, alguns dados que mostram que empresas de segunda geração, elas têm até mais dificuldade de continuar. Como é que é isso? Então, a última pesquisa que eu vi foi 70% das empresas que se solidificam no mercado passam para a segunda geração. Ou seja, maioria, né? 70%. E dessas que passam para a segunda geração, só 5% passam para a terceira. Então, ou seja, a grande maioria dos herdeiros quebram a empresa. E quando eu vi essa estatística, você sabe que eu sou muito competitiva e eu sou muito movida a desafio. Quando eu vi essa estatística, foi bem lá no início, quando eu comecei a estudar as coisas da minha empresa e saber como que eu ia fazer para me manter naquele negócio. Quando eu vi essa estatística, foi quando eu falei assim, agora eu vou ficar aqui. É questão de honra eu fazer parte dos 5%. Eu não vou aceitar não fazer. Então, assim, essa estatística me desafiou muito. Eu acho que para qualquer pessoa que recebe uma empresa aí, é muito desafio, porque você meio que recebe uma coisa pronta, assim. Você tem que se adequar àquilo ali. É claro, acho que não tem como comparar, assim, qual o desafio é maior, se é começar uma do zero ou se é herdar uma e fazer ela passar para a terceira geração. Mas eu acho que os dois são muito desafiantes, assim. E eu admiro demais o empreendedorismo por causa disso, por causa do tanto de desafio que a gente enfrenta, ainda mais no nosso país, né? Com certeza. E essa questão também, né? Você não participou da criação da empresa, então a própria criação do time também você não participou. E aí tem toda essa dificuldade, né? Você chegou lá,
como você mesmo disse, né? Já chegou conversando com o gerente, pedindo pro gerente lá te passar tudo e tudo mais. Aí pro pessoal começar a criar confiança em você e para você também entender todo o processo daquela empresa, deve ser um negócio bem complicado. Não, é muito... É tudo muito novo, assim. Tipo, eu acho que é quase que mesma coisa de começar do zero. Porque, por exemplo, eu falo muito com meu pai. Pai, às vezes quando a gente discute sobre alguma coisa que ele não concorda com o que eu tô fazendo... Tipo assim, por exemplo, vou dar um exemplo claro disso. Eu contratei um RH pra minha empresa. E o meu pai, cara, cabeça dura e tal, falou... Nunca achou que fosse necessário ter uma equipe de RH. Na verdade, não é nem uma equipe, a gente terceirizou. É uma psicóloga que faz um trabalho durante uma vez na semana. Ela vai lá uma vez na semana, faz um treinamento com a galera e tal, vai criando o RH da DataC. Seguinte, de 0 a 30 funcionários, você realmente não precisa de um RH, talvez. Você tá ali, é você mesmo que cria as regras e tal, não sei o que. Agora, se você quer passar de 30 para 100, 150, 300 funcionários, não dá para fazer isso sem um RH. Uhum. E essas coisas, tipo assim, quando eu entrei lá, eu não sabia nem que existia RH. Eu falei, cara, como que eu vou fazer para gerenciar esse povo todo? Aí que eu tive que estudar e chegar nessa conclusão. Então, assim, uma empresa, no início, é muito diferente de uma empresa que já está solidificada, mas na verdade, ela está sempre no início dela. Tipo, essa fase não vai ser igual à próxima e nem vai ser igual à próxima. Então, você tem que estar sempre levando aquela frase, acho que Jerônimo que fala muito, que o que te trouxe até aqui não te leva para o próximo nível. Uhum. Então, essa consciência que eu acho que o herdeiro tem que ter e saber, e aí o desafio é alinhar isso tudo que você vê de novidade com a aprovação do seu antecessor para fazer o que você está vendo de novo. Uhum. Eu acho que esse é o maior desafio de um herdeiro. E você falou aí que o que te trouxe aqui não vai te levar para o próximo nível. Qual que você acha que é o próximo nível aí da DataC? Cara, então, a gente está numa fase muito legal que a gente está construindo a sede nova. Verdade. E a gente está... A gente fez o projeto todo, assim, a nossa ideia é ser um mini Google aqui em Ubá. Então, assim, eu acho que vai ser uma coisa muito inovadora. A gente vai construir um prédio na rodovia e vai ser... Hoje a gente se localiza hoje numa casa que é alugada. E assim, não cabe mais gente ali. Tá muito... assim, não é mais a nossa realidade, sabe? E aí, eu acho que esse está sendo o nosso desafio agora. Eu acho que esse vai marcar o nosso próximo nível, quando a gente mudar para nossa sede. Na sede nova, a gente vai ter um andar inteiro só para lazer dos nossos funcionários, com área de churrasco, ping-pong, videogame. Bem assim, nesse contexto dessa nova cultura mesmo, de liberdade, de colocar os nossos valores mesmo para funcionar nessa nova sede. Então, acho que a sede nova vai marcar essa nova fase nossa. Mas é uma fase assim, de muita expansão, de digitalizar mesmo e de profissionalizar, instituir mesmo uma empresa de verdade, sabe? Entendi. Acho que essa é a nossa nova fase. A gente é uma empresa muito familiar até hoje. Uhum. Mas um dos nossos valores na DataC é a família, eu não quero perder isso. Vai ser até um desafio no nosso crescimento manter isso, mas eu quero que a empresa seja uma empresa de verdade, sabe? Tipo, deixe de ser só aquele familiar que não... meio que sem muita estatística, muita métrica e tal, e a gente passe a ser uma empresa bem profissional mesmo. Aham. Qual que você acha que é a importância realmente de ter esse momento de lazer dentro da empresa? Cara, eu acho que... eu sou muito a favor do ócio criativo, sabe? Aham. Tipo, eu acho que você fica ali na sua rotina, trabalhando, pensando e tal, e você não consegue muito criar nada novo. No momento que você tá enfurnado ali nos seus problemas, no que você tem que resolver. E, às vezes, sair um pouquinho da frente do seu computador, da frente do problema em si, e conseguir só dar uma parecida. Isso, pra mim, eu acho que vai aumentar muito a produtividade por causa da criatividade. Eu acho que faz muito bem pra criatividade. E é um momento também que vai proporcionar descontração, debate de ideias... E eu acho que isso gera muito crescimento. Aham. E tem muitas empresas hoje em dia que nem se preocupam com isso, né? Deixa o cara lá fechado no escritório o tempo inteiro, e aí o cara ele não vai gostar do trabalho dele e vai ficar muito tempo uma grande parte daquele tempo que ele tá ali, ele não vai estar produzindo nada, na verdade. Exatamente. O cara quer botar ele na caixinha ali, só que ali ele não vai estar produzindo nada, e às vezes um pouquinho que ele sai e vai trocar uma ideia com o resto da galera mesmo. A solução vem. Verdade. Isso aí a gente
faz muito lá também na 1 milhão com 30, né? Então, pô, quando a gente, no último lançamento, que a gente juntou todo mundo numa casa pra trabalhar assim, né? Normalmente trabalha cada um de um canto, mas quando a gente juntou assim, esse tipo de momento foi essencial pra gente ter as melhores ideias, ia lá, tava todo mundo junto, ia lá e executava rapidinho. Exatamente. A ideia é essa mesmo, de criar uma cooperação, assim, muito conjunta, tanto no trabalho mesmo, quanto no momento de se parecer. Aham. E, assim, você falou aí da próxima fase da Data C. E qual que você acha que é a próxima fase da Juliana, então, para conseguir acompanhar isso aí? Cara, então, é até uma pergunta difícil, assim, eu não... Eu sou muito desorganizada, cara, muito desorganizada. Tipo, minha produtividade é baixa por causa disso. E eu tô num momento que eu gosto de fazer tudo, assim. Chega pra mim um problema, eu quero resolver e tal. Eu sou ruim em delegar. Então, esse ano já até chegou num ponto ali, depois que a gente passou o DRE, que é um momento de trabalho intenso pra gente, assim, muita coisa pra fazer, e daquela exaustão, assim, na hora que acaba. Uhum. E aí, o que acontece? Pra desenvolver o DRE, eu deixo um monte de coisa sem fazer. Tipo, vou assim, depois eu vejo isso. E na hora que acabou o DRE, na hora que eu entrei na Data C de novo, eu falei, nossa, eu tenho muita coisa pra fazer, eu tô ferrada. Aí eu tirei um tempo e pensei quais são as áreas da Data C que precisam da minha atenção, assim, que imprescindivelmente precisam da minha atenção. E eu dividi ela em 4 partes e vai ser as áreas que eu vou focar na Data C. Inclusive, já até reorganizei meu Trello para 2020, que eu dividi nessas áreas e todo cartão que eu for criar no meu Trello. Se não tiver relacionado com essas áreas, vai estar numa coluna que é para delegar. Eu vou ter que arrumar alguém para fazer. Massa. Então, acho que essa é a minha nova fase como gestora. Tipo, eu vou falar as áreas que eu vou me dedicar esse ano, que é comercial, que eu vou montar uma estratégia nova de comercial esse ano. Marketing, que é uma área que depende muito de mim ainda, porque lá na Data C eu não tenho ninguém que tá trabalhando para mim diretamente, assim, como colaborador, que entende da parte estratégica do marketing ainda. Gestão de pessoas, que eu acho que todo líder, eu acho que daqui a alguns anos vai ser o único que eu vou ficar. Uhum. E o DRE, que o DRE vai tomar uma cara nova esse ano. A gente está querendo fazer eventos itinerantes na nossa região, mini DREs, e usar o DRE como impulsionador da nossa área comercial também. Então eu dividi em 4 coisas, eu acho que eu vou usar um dia da minha semana para cada coisa e deixar um dia Não, na verdade eu vou usar 2 dias para comercial, um dia para marketing, um dia para gestão de pessoas e um dia para o DRE. Separar assim para ver se eu consigo produzir mais, porque eu fico um dia só focada na mesma coisa. Então eu acho que esse planejamento aí é a minha nova fase. Interessante. Agora. Massa. E me diz uma coisa, o que faz você querer realmente crescer? O que te move para conseguir continuar com a Data C? Porque assim, você como herdeira, beleza que não seria assim, né? Mas você poderia estar pensando em talvez crescer a empresa um pouquinho para vender ela, talvez, pegar o dinheiro, embolsar o dinheiro e, sei lá, fazer qualquer outra coisa. E o que te move para continuar com isso? Então, Rufino, um dos meus valores muito fortes, 2 dos meus valores mais fortes que eu tenho é sucesso e reconhecimento. Sucesso e reconhecimento no sentido de você construir coisas que as pessoas vão olhar e falar, nossa, tipo, te reconhecer por aquilo mesmo. Uhum. Então, assim, eu acho que eu busco isso primeiro, assim, da minha família. O fato de eu estar gerenciando algo que é de todo mundo, a responsabilidade aumenta muito. Eu sou responsável por manter uma coisa que meu pai construiu para todo mundo, e nós somos 5 filhos, né? Uhum. 5 irmãos. Eu tenho que manter isso e eu quero fazer crescer para que eles tenham orgulho de mim. Então, acho que o fato de meus valores serem de sucesso e reconhecimento ser algo tão forte para mim, me faz não querer simplesmente encher o bolso de dinheiro e sair viajando por aí. Porque isso não é reconhecimento. Para mim, não é reconhecimento e nem sucesso. Eu quero realmente que, no final da minha vida, os meus irmãos cheguem para mim e me agradeçam pelo que eu fiz. Que o meu pai esteja orgulhoso do que eu construí depois, a partir do que ele deixou. E eu acho que é basicamente por isso que eu não quero encher o bolso de dinheiro. Pra mim, hoje em dia, cara, dinheiro é métrica de sucesso. Uhum. A nossa família tem uma condição hoje. É claro que se a gente não for cabeça e tal, não tiver uma noção sobre dinheiro, a gente pode acabar com tudo. Mas o nível que a gente chegou hoje, e o meu pai é investidor, você sabe disso. Acho que o nível que a gente chegou hoje, a gente teria dinheiro para manter a nossa família por muito tempo de uma condição muito confortável.
Então, assim, dinheiro pra mim, eu não quero, tipo assim, eu não fico assim, eu quero dinheiro pra construir isso, pra ter essa casa desse jeito, pra não sei o quê, não tenho muito isso não. Mas é muito importante pra mim conquistar muito dinheiro, porque pra mim esse é um indicador de que eu atingi o sucesso. Faz sentido, É um dos principais indicadores pra todo mundo mesmo, É um dos principais indicadores pra todo mundo. E o nego fala assim, só pensa em dinheiro, não sei o que, gente. É o mundo, cara. Não adianta você querer ser diferente, não, é o mundo. Então, você vai ser reconhecido como uma pessoa de muito sucesso no dia que você tiver muito dinheiro. Então, assim, quero poder chegar num dia e ter uma oferta para a DataC de bilhões, gostaria, mas não é por causa dos bilhões, é sim pelo que isso vai representar. Nossa, como assim essa empresa ficou desse tamanho? E o que isso vai trazer pra gente de reconhecimento mesmo? E para vocês chegarem a ter um crescimento assim, vocês vão ter que começar a expandir mais assim para outras regiões, talvez, Sim. né? E aí entra o marketing digital, né? Uhum. A gente tá usando o Porque marketing hoje em digital pra dia expandir. a empresa é muito regional, Muito é mais regional, aqui, né? Muito regional. Até pelas próprias limitações de tecnologia também. A gente tá numa jornada agora de desenvolver porque o nosso sistema hoje é desktop, basicamente desktop, então dificulta um pouco sair daqui para ir para outras áreas. Mas a gente está num processo já de desenvolver o sistema todo web, plataforma online mesmo, e que isso vai dar pra gente um impulsionamento de chegar no Brasil todo. Entendi. Hoje em dia vocês não conseguem atender, então, uma cidade muito longe. A gente consegue, mas é muito caro. O custo é muito alto. Ah, tá. Então, aí acaba não compensando Não tanto. compensando nem pro cliente e nem pra gente. Mas a gente está nessa fase de desenvolvimento aí desse projeto novo. Acredito que em 1 ano, 2 anos a gente consiga chegar no Brasil todo. Legal, show de bola. Ju, fala aí então agora pro pessoal, pra gente encerrar, né? Começa primeiro divulga aí você, né? Fala mais um pouco aí onde o pessoal pode te encontrar e tudo mais. E deixa uma mensagem final aí pra galera, principalmente aí pros herdeiros e pras mulheres que querem começar a empreender como você. Massa. Então, DataC tá nas redes sociais como DataC Sistemas, Facebook, YouTube e Instagram, vocês conseguem encontrar lá. E meu Instagram pessoal é Junuman, Junuman, você coloca lá no vídeo pro pessoal ver. Beleza. Mas não uso o Instagram de forma profissional ainda, não sei se também se quer usar, não tenho muita vontade de ser uma pessoa pública nesse ponto. Entendi. Mas, então agora vamos para as dicas aí pros herdeiros. Primeiramente pros herdeiros, cara, eu acho que... Primeira coisa, eu acho que a primeira regra pra você, entre em harmonia com o seu antecessor. Se você não entrar em harmonia com ele, você não vai conseguir. Isso serve para antecessor que morreu também. Porque ele deixou o cara, mesmo se ele tiver morrido, já não tá mais entre a gente, você não tem como saber exatamente, não tem como mais entrar em harmonia com ele. Uhum. Mas ele tinha as ideias dele, ele tinha os propósitos de por que ter criado aquela empresa. E ele deixou um legado pros colaboradores atuais. Então, conheça isso e entre em harmonia com isso. Acho que isso é uma primeira dica, assim, muito valiosa. E para as mulheres, cara, eu acho que esquece esse negócio de preconceito. Para com esse negócio de feminismo. Não tem que ser feminista, não tem que ser machista, não tem que ser nada, cara. Só vai lá e faz, independente de quem você seja. Se você é negro, branco, mulher, homem, jovem, velho, tem um sonho, tem um propósito, só vai e faz, independente de quem você seja. É que isso não vai mudar em nada também, né, Ju? Você ficar, reclamando, não sei o quê, eu sou a única mulher aqui da empresa e tudo mais. Cara, o que vai fazer diferença você ficar reclamando disso? Enxergue isso como um privilégio. Você ser a única mulher em algum ramo, em algum negócio, significa que você é melhor do que as outras mulheres, pelo menos, porque você tá naquele negócio. Uhum. Então, assim, sem colocar que homem é melhor que mulher e nada disso, tipo... acho que cada pessoa é única, independente de sexo, e as mulheres, cara, têm um poder muito grande. O fato delas terem sido colocadas à margem da sociedade por tanto tempo, acho que construiu na gente uma força muito maior, talvez, do que a dos homens. Uhum. E a gente consegue aceitar desafios aí tão grandes quanto, e a parcela de mulheres contribuindo com o empreendedorismo hoje está crescendo muito. Então não deixa passar essa onda não, e entra nela de uma vez e vambora. Show de bola. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo nosso aqui. Se você gostou, já aproveita, curte aí, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal. É isso aí,
muito inspiradora essa história, né, cara? Você vê aí que não existe alguma dificuldade que é maior do que as outras. Todo mundo tem as suas dificuldades, né, Ju? E você chegou lá, porra, mesmo com todas essas dificuldades aí, empreendendo num mercado muito masculino e pegando uma empresa relativamente pronta para tocar ela e fazer ela crescer muito mais, você está conseguindo obter sucesso e com certeza vai ter aí o reconhecimento que você tanto busca, né? Show de bola. É isso aí. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um podcast Fala Pobre Mortal. Tamo junto e até a próxima. Valeu.